Olá, vamos para mais notícias do mercado financeiro, notícias do Brasil. Nesse canal você sempre fica informado de tudo o que está acontecendo em nosso Brasil. Então aproveita, se for novo aqui, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que postamos aqui. Então, confira esse vídeo até o final. Elon Musk manda recado para Alexandre de Moraes e anunciou que vai desbloquear todos os brasileiros ilegalmente censurados no Twitter. Os deputados Gustavo Gaia e Nicolas Ferreira se pronunciam. Nas últimas levantou, deixou ele aguçado na sua curiosidade, ele foi pesquisar o que estava acontecendo e aparentemente ele teve acesso aos Twitter Files Brasil, a troca de e-mails que aconteceu entre 2020 e 2022 com membros do Twitter, na época que não era o Elon Musk ainda, onde eles reclamavam da perseguição, da violação dos direitos humanos, direito de liberdade de expressão, ilegalidades acontecendo constantemente, intimidação por parte do Alexandre de Moraes. O Elon Musk agora acabou de soltar 3 tweets falando sobre o que está acontecendo no Brasil. Na primeira, perguntando para o Alexandre de Moraes por que ele está fazendo isso. Por que você está fazendo isso, Alexandre de Moraes? Na segunda, levantando a situação do Twitter Files. E na terceira, é essa que vocês estão vendo agora. Dá uma olhada. Aparentemente, o Elon Musk comprou essa briga. Hoje, o nome do Alexandre de Moraes foi o nome mais citado no Twitter dos Estados Unidos, mas não de forma elogiosa, mas sim de forma pejorativa, perguntando por que a liberdade de expressão no Brasil está sendo tão constantemente atacada por um único juiz da nossa Suprema Corte. Agora, embora a imprensa brasileira faça um trabalho excepcional para passar pano e esconder o que está acontecendo, essa ditadura no Brasil, nós estamos vendo que o mundo inteiro já está reconhecendo que a situação do Brasil é sim preocupante. E eu estou falando até mesmo de pessoas que são ali de esquerda ou centro-esquerda, estão percebendo que o que está acontecendo aqui não condiz com direitos fundamentais, liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade de convicção política. No Brasil nós não temos isso mais. O que está acontecendo é que o Alexandre de Moraes está perseguindo e mandando prender pessoas que ele considera como sendo antidemocráticas da sua cabeça. Pessoas que ele não concordam com a opinião política ou pessoas que ele tem alguma rixa pessoal. Nós estamos indo para a Europa agora para divulgar ainda mais o que está acontecendo no Brasil. Elon Musk, muitíssimo obrigado pelo que você está fazendo, a gente precisava disso realmente. Tá claro, ele comprou a briga, como vocês viram no texto, ele está dizendo que embora o Twitter no Brasil possa ser completamente desmonetizado, ele vai resgatar todas as contas que foram banidas sem explicação, sem um objeto claro de violação da política, simplesmente banidas por ordem judicial. Isso é ilegal. Banir uma pessoa de poder falar nas plataformas, nas redes sociais, sem explicar o porquê, isso é ilegal, isso vai contra o marco civil da internet. Chamou a atenção do Elon Musk, eu acho que o Elon Musk sabe que agora, se ele não fizer algo, com certeza o Brasil vai virar uma ditadura. Ele é apenas um empresário nos Estados Unidos, mas ele tem uma voz que o mundo inteiro escuta. Não tem uma pessoa no mundo agora que tem acesso à internet que não está sabendo da censura, das violações de direitos fundamentais que está acontecendo. De uma pessoa, que no caso é o Elon Musk, não estou fazendo juízo de valor se ele é bonzinho, se ele é mau, só estou dizendo que ele se colocou à disposição, inclusive às custas de quebrar o Twitter aqui no Brasil, de ser retirado do Twitter aqui no Brasil, a sua própria empresa, para poder não quebrar os seus princípios, que é defender a liberdade de expressão. Então, saiba que quem está na ponta disso, muitas vezes somos nós, mas o alvo é você, tá? Eles querem me atingir, querem atingir os outros que estão falando, mas porque o alvo é você, né? O alvo de fato é você. Então, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A gente vai falando, parece que ninguém está escutando, mas a popularidade no Nordeste do Lula está caindo. Vocês viram isso? Está caindo. Não desistam. O teu post na internet, a tua conversa com o seu vizinho, a sua dedicação em falar a verdade, a sua dedicação para os seus filhos, a tua oração, o teu jejum, a sua dedicação diária para o Brasil, ela gera efeito. Eu acho que é momento da gente não somente resistir, mas persistir. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito reativa ao mal e nós precisamos ser assim, mas eu tenho sido muito propositivo em fazer o bem. Então, nós estamos, formando pessoas, seja através de livros, seja através de cursos, seja, através da nossa influência aqui. E eu tenho visto isso, uma geração gigantesca crescendo, se mobilizando para que esse Brasil dê certo. Pô, gente, posso ser sincero com vocês aqui? Não falta grana no Brasil.
Não falta dinheiro no Brasil. Se vocês entenderem a quantidade que rola de dinheiro em Brasília, vocês ficam absurdados. É 39 milhões para cada deputado ao ano para poder destinar de emenda. Você tem emenda de bancada, você tem emenda de comissão, você tem o dinheiro dos ministérios, sabe? Quando eu vejo o Lula viajando de lua de mel, gastando 1 bilhão em um ano com viagens no exterior, você vê os ministros, né, dos ministérios usando o jatinho das Forças Armadas Brasileiras para viajar para lá, para cá, salários ultra gigantescos, chegando a 72 mil, 80 mil. Você vê assim os ministros, por exemplo, do STF comendo lagosta e você fala, poxa, caramba, falta dinheiro, não falta dinheiro. Pode falar no Brasil também, não falta projeto de lei, sabe? Não fica esperando de mim ou de outro assim, qual projeto que você fez? Meu amigo, já tem projeto demais. Sabe o que falta no Brasil? Não é projeto de lei, não é emenda, não é, sabe, articulação. O que falta no Brasil é homens com testosterona. Sabe, é a coragem de chegar e falar. Você tá entendendo? É de chegar numa manifestação e não ter medo de falar. É de chegar na tribuna e não ter medo de falar. É chegar na rede social e não ter medo de se posicionar. Mas isso não demanda isso só de nós. Isso demanda de vocês, é a cobrança de vocês. E eu sei que vocês fazem. E tá dando certo, tá dando certo. Então assim, eu cobro aqui assim, publicamente, por exemplo, o senador Rodrigo Pacheco, e falarei sobre isso durante essa semana na tribuna. Poxa, foi eleito para o quê? Foi eleito para o quê? Nós já temos provas mais do que suficientes para poder fazer impeachment de ministros do STF. Luiz Barroso, por exemplo, falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós temos hoje ministros do STF que falam fora dos autos, que dão opiniões políticas, isso é vedado pela Constituição. Isso é mais do que motivo para poder instaurar um pedido de impeachment. Eu não estou pedindo para tirar na canetada, não. Eu estou pedindo para seguir o rito democrático. Façam democracia no Brasil, escutem o povo, o Supremo é o povo, respeita a Constituição. Não estou pedindo para tirar ninguém na canetada. Não estou pedindo para tirar o Lula na canetada. Estou pedindo, olha, faz o seguinte, instaura um pedido de impeachment, o resto deixa com a gente. O resto deixa com a gente. De fato, para a visão do estrangeiro, mas de fato olhando para a nossa visão aqui do investidor local. A gente ainda tem um cenário, estávamos discutindo agora há pouco também, sobre as expectativas, se o governo vai conseguir manter, se deve manter ou não a meta para 2025, se vai de fato fazer algum tipo de ajuste. A gente só vai provavelmente entender isso quando for enviada a LDO, mas entender um pouco da tua leitura, o quanto essas questões internas, o risco fiscal, isso pode acabar até mesmo atrapalhando o nosso desempenho da Bolsa aqui, especificamente quando o nosso investidor ainda também olha, claro, tem a renda fixa atrativa, tem toda essa questão pontual, mas ainda olha para estes riscos pesando também aí para o nosso mercado. Paula, eu sinceramente acho aqui que a discussão da meta, do déficit, ela vai prevalecer. Nós provavelmente vamos ver o governo ter um pouco mais de convicção até o mês que vem sobre a arrecadação e, enfim, se ele vai manter a meta de déficit zero ou se vai ser alguma coisa como um déficit de talvez 0,5%. De verdade, aqui, o que a gente chama de buy side, que são os fundos, os bancos, os fundos, eu acredito, pelo tudo que eu converso com os meus pares, com as minhas contrapartes, que a expectativa do mercado é de um déficit de 0,5%. Então, eu diria que isso está meio que precificado, não acho que deveria haver um grande estresse se houvesse alguma frustração em relação à meta de déficit zero. O que eu estou vendo, o governo segue bastante empenhado em buscar a meta de déficit zero. Hoje, por exemplo, você vê nos jornais a discussão sobre a taxação do afretamento das plataformas da Petrobras. É um ticket de 50 bilhões de reais que, se pagar à vista ou se pagar no curto prazo, tem 60% de desconto, isso vira 20 bilhões de reais de arrecadação. Então, me parece que o governo tem ainda condições de, eventualmente, via algumas arrecadações extraordinárias deste ano, conseguir se aproximar da meta de déficit zero. E, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Nós vamos ficar bastante em cima de arrecadações pontuais, extraordinárias. Acho que essa que é a grande discussão.
O mercado tem cobrado bastante pelo lado dos custos, das despesas, mas eu sinceramente acho que o mercado já está precificando um déficit de talvez 0,5%. Como que você, a gente estava falando, eu falei agora há pouco ali, né, primeiro trimestre, saída de investidor, mas olhar um pouco para os próximos meses, próximos trimestres, a gente está começando aqui um novo trimestre, como que vocês estão de fato, né, olhando para estas condições como todas, quais são as estratégias que têm atraído aí melhores para vocês? Aqui a gente está, Paula, eu acho que a indústria está passando por um momento de fundos, está passando por um momento desafiador. A gente tem visto um resgate bastante relevante da indústria de multimercados nos últimos trimestres. A tendência é que isso continue. E eu acho que essa combinação de um pouco, uma aceleração dos resgates dessa indústria, com o vencimento dos produtos, de uma parte dos produtos de renda fixa isentos, com as novas medidas do governo, vai fazer com que sobre um pouco de dinheiro, ou bastante dinheiro, eu diria talvez, para você tomar um pouco mais de risco nas suas carteiras. Claro que vai depender do cenário, para mim, basicamente de juros lá fora, porque, como você bem disse, eu acho que os juros aqui dentro eles vão até um certo nível e depois vai depender do juro americano, de onde a gente acha que essa trajetória vai. Mas eu acho que, particularmente, até uns 9,5%, 9% talvez a gente vá. Daí para baixo vai depender muito de como o Fed vai atuar e de como os dados de inflação e de atividade da economia americana vêm. Mas, se isso, nos próximos meses, vierem a contento, dados de inflação comportados, uma certa desaceleração de atividade americana, sem mostrar uma recessão e essa continuidade dos resgates da indústria de multimercados e da renda fixa, eu acho que vai sobrar um dinheiro importante para renda variável, e aí eu acredito que os produtos de renda variável, que têm ido alguns relativamente bem nos últimos 12, 24 meses, têm possibilidade de captar, e aí podemos ter um segundo semestre com perspectivas boas, porque realmente tem empresas bastante interessantes na Bolsa, baratas, não são todas, pessoal, eu gosto de falar bastante isso, seletivamente, tem coisas que ainda estão em bastante dificuldade, que eu acho que não melhoram no curto e médio prazo, mas tem bastante oportunidade que a gente está vendo e que eu acho que com um pouco de fluxo vai ter uma reprecificação interessante. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Convido a assistir mais vídeos em nosso canal. Abraço a todos. Fique à vontade para deixar o seu comentário.